Então, hoje a gente está trabalhando com valores bem grandes. Obviamente, cada propriedade, cada produção vai ter o seu valor, né? Posso falar que o mesmo custo de Santa Catarina seja o mesmo custo do Mato Grosso, mas a gente está falando em valores altos. E aí, quando a gente tem perdas reprodutivas vinculadas com agentes infecciosos e que a gente tem esses dois pontos realizando aborto, tendo esses números fora, aí a gente começa a nos preocupar, e são pontos que a gente tem que se preocupar. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, tudo bom? Você está no Suinocast, aquele podcast que sempre te traz informações atualizadas de uma forma tranquila, leve e às vezes até um pouquinho engraçada. Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia Ruiz, aqui da USP de Pirassununga, e hoje trouxemos um convidado muito especial para falar sobre doenças reprodutivas, o que está acontecendo na suinocultura. Estamos hoje com Arthur Martelli. Ele é médico veterinário formado em Guarapuava, com mestrado na Universidade Federal Catarinense, e hoje ele atua como assistente técnico da Zoetis. E ele veio trazer aqui algumas informações muito interessantes para a gente. E aí, Arthur, tudo bom com você? Tudo bem, professora? Boa tarde, bom dia, dependendo de quem está nos escutando. Isso mesmo, me chamo Arthur, sou médico veterinário de formação, como tu comentaste. Tenho um vínculo com a suinocultura já faz algum tempo. Meus pais, meus avós foram produtores de suínos e hoje, então, atuo na área. Iniciei minha carreira fazendo o colégio agrícola, né? Depois fui para a veterinária. Entrei trabalhar na agroindústria logo após o término do meu período acadêmico. Fiquei um breve tempo, em torno de 4 anos na agroindústria. E hoje, conforme tu comentou, faço parte do time técnico da Zoetis aqui no Brasil. Muito bom. Então, com essa tua experiência aí que vem desde lá da tua família, né, com suinocultura, o que você me conta? O que está acontecendo de problema reprodutivo hoje em dia, no que você tem visitado aí, que você tem conversado com o pessoal? Prof, tu sabe que as perdas reprodutivas, elas sempre estão por aí, né? Nunca deixaram de existir. Mas nós, como suinocultura brasileira, a gente tem alguns pontos que são muito importantes e que nos blindam de vários problemas que lá fora, vamos falar dos Estados Unidos e também na parte da Europa, eles têm problemas muito piores que os nossos, né? Estados Unidos com PIRS, a Europa com peste suína africana, que também traz perdas reprodutivas, e nós livres disso. Então, isso é muito importante e faz com que a nossa cadeia de produção seja muito forte e que tem bons resultados. Mas sempre falo que o maior medo nosso é sempre se manter no platô, né? Então, a gente tem que sempre buscar outros meios para identificar as perdas reprodutivas que a gente está tendo para melhorar ainda mais a nossa produção. Acho que isso é um gargalo extremamente importante. Não podemos ficar olhando o nosso platô e sim tentar irmos um pouco mais longe. E podemos. Você colocou esse ponto, né, que os Estados Unidos e a Europa estão enfrentando alguns desafios bem bravos, né, que o Brasil continua livre dessas ameaças. Isso, assim, parabéns ao pessoal que faz uma biosseguridade externa de qualidade para evitar que isso entre aqui no Brasil. E aí a gente tem o trabalho, né, da cadeia produtora, que aceita todas as limitações para você eventualmente trazer animais importados para o Brasil, e o pessoal do Ministério da Agricultura, que faz um trabalho de defesa agropecuária assim, impecável para conseguir frear o que estiver entrando de errado e segurar isso do lado de fora do Brasil. Então, a gente tem uma situação assim confortável hoje, mas é confortável porque tem muita gente trabalhando para manter a gente lá em cima. Mas daí, assim, a gente não tem essas bombas que acontecem, né, lá no hemisfério norte. Mas o que está acontecendo aqui com a gente? A gente está com um problema acontecendo ou está todo mundo só feliz com o que está acontecendo? Assim, prof, é uma baita pergunta essa sua, porque
dentro da produtividade também brasileira, a gente vê diferentes números, né, de produção. A gente vai ter números ótimos, benchmarks, e também a gente vai ter números tão ruins. E eu acho que um ponto muito importante e que a gente tem que sempre realçar é que a gente não pode perder os valores de referência, né? Os valores de referência, eles estão dispostos para nós em livros, em artigos, em vários, até em pequenas publicações, e esses são valores que a gente tem que sempre segurar com nós. Quando eu falo nós, é quem está lá na linha de frente, lá na produção. Então, ter esses valores de referência são extremamente importantes, tá, prof? Se hoje nós olharmos a evolução que os programas de gestão trazem para nós, nos traz uma certa tranquilidade. Isso é de fato. A gente olha números muito bons. Mas a gente também tem que entender que quando aqui a nossa granja, quando que a nossa produção talvez ela não esteja tão boa, e tentar identificar quais são os gargalos na produção. Eu acho que isso, muito se fala em monitorias epidemiológicas, muito se fala desse contexto, mas eu acredito que para a nossa produção continuar muito forte, a gente tem que ter essa monitoria de dados, essa gestão de dados muito eficiente, prof. E hoje vários professores, aqui cito até o professor Rafael Guin, que está tendo uma experiência muito boa lá fora, que trazem para nós aqui, para a suinocultura brasileira, alguns pontos para a gente avaliar melhor os nossos dados. E eu acho que isso é muito importante. Não, com certeza. Eu comento isso com os meus alunos aqui também, que a gente só consegue fazer uma melhoria em cima daquilo que a gente conhece. Se você não está mensurando, você vai melhorar o quê? Então você nem sabe, né, o que você está fazendo e nem qual foi o impacto daquela atuação. Então eu acho que é super importante o pessoal que está aí a campo realmente registrar os dados direito, porque às vezes a pessoa está sobrecarregada, tem muito serviço, a gente sabe que não é fácil o dia a dia, e aí esquece de registrar os dados e depois dá aquela coxambrada, né? Aquele jeitinho brasileiro, do jeito negativo, e aí vai lá e fala, acho que era mais ou menos isso, e joga um número lá que não representa mesmo a realidade. Não coloca exatamente quantos natimortos, quantos mumificados, quantos retornos ao cio, não coloca a mortalidade, e aí eu acho que isso complica para você fazer uma gestão desses dados depois, porque se você não sabe o que você está mexendo direito, como é que você vai melhorar? E esses dados, assim, tem algum valor de referência que você acha importante o pessoal saber, assim, de cabeça, ficar atento? Sim, prof, sim. Até comentei que na revisão, na literatura, a gente tem inúmeros valores de referência, todos eles hoje ainda muito válidos, né? Por mais que a gente pegue, talvez, artigos mais antigos que falam sobre reprodução, mas ainda é muito válido os valores que eles trazem. Por exemplo, para nós, a gente está falando a taxa de aborto, né? Menos que 2%, né? 2% ou menor que isso. Natimortalidade, menor que 4%, é um dado também muito importante. E para quem está gerindo custos numa granja, sabe a importância desse dado. Quando a gente fala de repetição de cio, a gente preza repetições de cio abaixo de 4% a 5%, então são valores de referências que ainda a gente observa muito. E também uma parte muito importante, e aí quando a gente começa a elencar talvez agentes infecciosos, é a taxa de mumificados, né? Então, sempre abaixo de 2,5%, sempre abaixo desse número. E assim, prof, e são pontos extremamente importantes, até mesmo por conta dos custos de produtividade. Por mais que a gente venha numa maré muito boa de custos, pensando em valores milho, soja, entre outros pontos, mas hoje a gente coloca o custo de uma barrigada, por exemplo, em torno de R$ 1.500, né? Pensando que 70% desse custo, 72% desse custo seja alimentação. Então, hoje a gente está trabalhando com valores bem grandes. Obviamente, cada propriedade, cada produção vai ter o seu valor, né? Eu não posso falar que o mesmo custo de Santa Catarina seja o mesmo custo do Mato Grosso, mas a gente está falando em valores altos. E aí, quando a gente tem perdas reprodutivas vinculadas com agentes infecciosos e que a gente tem esses dois pontos realizando aborto, tendo esses números fora, aí a gente começa a nos preocupar, e são pontos que a gente tem que se preocupar. Na
suinocultura moderna, excelência é construída nos detalhes. Quando o desafio é sanidade, a Zoetis lidera com inovação. Com um portfólio completo de soluções para todas as fases da produção, oferecemos proteção, desempenho e rentabilidade. Zoetis, confiança e tecnologia para o futuro da suinocultura. E uma coisa que eu acho que é importante é que as pessoas têm que lembrar que se você não conhece o problema, fica mais difícil de você consertar. Se você não sabe qual é a causa raiz daquilo, como é que você vai fazer uma ação para minimizar aquela perda? Então é muito importante identificar a causa. E a gente sabe que tem as causas não transmissíveis, né, não infecciosas, não parasitárias, mas tem as que são infecciosas e parasitárias. A gente tem ferramentas para ambas as situações. Então, eu brinco com meus alunos que é muito fácil saber qual que é a solução. Você vê qual é o problema, você vê quais são os fatores que levam a ele ocorrer e faz ao contrário do fator que levou ele a ocorrer. Provavelmente, aquilo que era um fator de risco se transforma num fator de proteção, quando você consegue mexer naquilo de forma adequada. E aí, assim, o que o pessoal tem diagnosticado desses mumificados que têm aparecido por aí? Que o mumificado, né, para quem ainda não aprendeu isso lá na faculdade, para quem ainda está estudando, é aquele feto que ele nasce assim desidratado, parece uma múmia mesmo, né? Ele parece uma uva passa. E aí, por que ele se formou daquele jeito? Ele estava vivo, ele estava se desenvolvendo, ele começou a formar os ossinhos dentro dele. E aí, quando ele vem a óbito intrauterinamente, ele por já ter os ossos, ele não é reabsorvido, ele desidrata ali dentro e fica aquela uva passa. E aí, no momento do parto, ele sai junto com os outros. Então, é isso que a gente enxerga. Fala, houve uma mortalidade intraútero. Agora, o que causou a morte daquele feto ou daqueles fetos, a gente tem que investigar. Pela tua experiência aí a campo, Arthur, o que vocês têm encontrado de causa para isso? Prof, e esse é um trabalho que vem sendo realizado para identificação, tá? E é um trabalho que muito importante e que tem trazido para nós inúmeros dados, tá? Esses dados que eu passarei aqui agora são dados internos nossos, né, de coletas que nós realizamos, mandamos para o laboratório, e o que nos traz de surpresa é que parvovirose, leptospirose são resultados nos leitões mumificados que estão baixos, né, por conta das vacinações que hoje a gente tem e mantém, então, a prevalência de agentes infecciosos baixo nesses mumificados. Mas a gente tem visto bastante PCV2, né, circovírus do tipo 2, e também circovírus do tipo 3. Hoje, para ter uma ideia, prof, dos dados que a gente tem, 13% dos agentes infecciosos em leitões mumificados tem a ver com PCV2 e em torno de 0,25% parvovirose e entre 2% e 3% de leptospirose. Então, esses são os principais achados que a gente tem em leitões mumificados. E vale ressaltar que os testes que a gente faz são testes diretos, né, como o PCR. Nossa, Arthur, então esses dados que você está me trazendo, assim, me dão um alerta, né? Porque se a gente está falando aí de 13% de circovírus acontecendo nesses mumificados, é um negócio que é para dar um alerta na gente. Porque quando a gente pensa em circovírus, o pessoal vai querer pensar o quê? Naquele leitão desmamado, naquele leitão talvez indo lá para o crescimento, que está com baixo desenvolvimento, que está com uma imunossupressão, que está com alguma coisa. A gente não está pensando em proteger essas matrizes para que elas tenham anticorpos, para evitar que elas sejam transmissoras verticais dessa virose, né? Então, vocês têm hoje alguma solução para isso? Alguma sugestão? Prof, então, a gente tem trabalhado muito na parte das vacinações de matrizes, né, pensando em circovírus e em momentos estratégicos de vacinação. Esse é um outro ponto muito importante, né, que momento vacinar. Na suinocultura, vamos falar brasileira, num aspecto geral, cada lugar vai ter seus protocolos de vacinação. A gente sabe que existem alguns que nunca mudam, né? Por exemplo, a vacinação da leitoa com parvovírus. A gente sabe que tem alguns que são engessados e eles estão corretos. Eu quero deixar aqui muito claro, o posicionamento deles está certo. Agora, algumas vacinas a gente tem que começar, talvez, a olhar com outros olhos, né?
quando que a gente faz ela, em que período que a gente faz ela. E a vacina para circovírus é também um ponto muito importante, tá? Até para a gente trazer uma ideia, um panorama mais amplo, prof, dos casos que a gente tem, detecção por PCR de circovírus tipo 2, o circovírus tipo A é o que tem a menor prevalência, né? Nós estamos falando em uma maior prevalência do tipo B e do tipo D. Então, isso é um outro ponto muito importante. E quando a gente fala em momento de aplicação, prof, se fala muito em vacinações massais, mas também vacinações a cada ciclo. E um dos posicionamentos estratégicos para a gente diminuir essa prevalência é, por exemplo, no momento que a gente está fazendo o desmame dos leitões, muito difícil uma produção, no momento do desmame, não vacinar um leitão para circovírus. É de praxe. Porque já não, naquele momento, vacinar a matriz, né? Então, isso tem sido uma estratégia, né, para diminuir a prevalência desses casos e, assim, ajudar nos resultados do produtor. E é um ponto importante, porque talvez muitos falaram, mas Arthur, por que não vacinar junto com a parvo, que de praxe é de 7 a 10 dias, né? É um ponto de interrogação. Por que tu, Arthur, tu está comentando com nós de vacinar lá no momento do desmame e não nos 7 a 10 dias, porque já vai ter? Porque a gente vê, professora, que talvez posicionando as vacinas também de outra forma, por exemplo, é quase uma quebra de paradigma, falar para vacinar parvo no momento de gestação. Mas hoje, para a gente ter uma ideia, a gente tem, por exemplo, clientes nossos, grandes, cooperativas, que já vacinam parvo no momento da gestação, para que no momento lá da lactação não tenha nenhuma interferência da fêmea ficar sem comer durante aquele período pós-vacinação. Então, é um ponto importante, o posicionamento das vacinas, né? Nossa, super importante você colocar isso, que eu faço aqui nas aulas com os alunos o projeto de biosseguridade, né? Eles têm que fazer ali um cenário que a gente cria tal para dar soluções. E aí, é sempre em cima de doença transmissível, e quando tem as vacinas disponíveis, eu falo para eles fazerem o protocolo de vacinação. E aí eles pegam, às vezes, a bula da vacina, né, e colocam ali um calendário que eu falo, ok, agora vamos pensar na vida real. Vai você lá fazer vacinação de todas essas fêmeas. Como é que você vai fazer? Cadê a equipe para isso? Eles falam, meu Deus. Então, vocês têm que aproveitar algum manejo que já vai acontecer para você já otimizar isso. Eu falei, e além de otimizar isso, você tem que pensar na biologia também do animal. Você tem que pensar para quando você precisa daquela resposta vacinal e se essa vacina vai interferir em alguma coisa do dia a dia daquele animal. Por exemplo, se o animal tiver uma reação vacinal, vai diminuir consumo, talvez tenha alguma coisa ali que vai atrapalhar o desenvolvimento do animal. Vocês têm que pensar em tudo isso. Falar, professora, mas é difícil. Eu não falei que era fácil, que era para fazer o protocolo. Então, tem que quebrar a cabeça mesmo, porque às vezes a gente faz uma coisa meio que no impulso e não resolve, né? Você não vai ter o resultado que você esperava lá no final. Então, muito importante fazer um estudo, né? E é para isso que o pessoal que entende de sanidade está aí no campo, né? Que é para ajudar a fazer esse planejamento. Sim, prof, e vale ressaltar também um ponto muito importante quando tu comenta de mão de obra, né? Na maioria dos casos, hoje, o produtor, o que está lá na linha de frente, principalmente quando a gente fala de cooperativa, de agroindústria, até mesmo o menor produtor. Hoje, várias empresas estão ocupando das equipes próprias de vacina ou terceirizando esse serviço de vacina. E a partir do momento onde que você faz um protocolo um pouco mais inteligente na parte de onde estou alocando as vacinas, tu consegue otimizar isso também, né? Porque se nós pararmos para pensar que vai ter uma equipe lá para os 90 dias para vacinar as fêmeas, daí depois tem que retornar na granja para vacinar as fêmeas de 7 a 10 dias, depois vacinar o desmame, os leitões. Obviamente, se nós falarmos no contexto de granjas semanais, ok, toda semana tem todos os manejos. Mas agora, se nós começarmos a falar de granjas que estão indo para o banda, que é a grande maioria da produção suína, está migrando para o banda por conta de mão de obra e qualidade de leitão e idade de desmame, alguns pontos começam a nos alertar entre nós termos as nossas equipes mais eficientes para realizar as vacinações. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Com certeza. Porque aí, tendo isso muito bem planejado, muito bem esquematizado,
você consegue tirar o melhor daquele procedimento. Porque eu falo para todo mundo assim, você fazer uma comida gostosa ou uma comida ruim vai te dar o mesmo trabalho, né? Você vai ter a mesma dificuldade para comprar os ingredientes, para misturar aquilo, o tempo de cozimento, para fazer uma comida gostosa ou uma comida ruim. Então se esforça para fazer a comida gostosa. Então você vai ter trabalho para fazer essa vacinação. Para fazer errado ou mal feito, ou para fazer bem feito, vai dar o mesmo trabalho. Algo que vai ser diferente vai ser o planejamento anterior. Se você tiver um bom planejamento, aí você consegue fazer uma vacinação melhor para ter um melhor resultado com esses animais. E isso é um ponto muito importante, né, prof, que a gente tem que ressaltar, né? A vacinação é um dos nossos pilar que mantém a nossa suinocultura forte, né? Isso, de fato, ocorre. Comentamos lá no início e podemos comentar agora. Os valores que a gente tem hoje, os resultados que a gente tem hoje a campo, eles, por grande parte, a gente não pode esquecer dos manejos, do bem-estar animal, da biosseguridade, como tu comentou, que também é muito importante, mas as vacinas têm nos ajudado muito e protocolos de vacinas estratégicos melhoram ainda mais os nossos resultados. E um ponto extremamente importante, prof, que é uma monitoria ativa, né? A gente comenta e também a gente tem escutado muito maneiras de montar monitorias ativas para nos ajudar no diagnóstico mais ligeiro. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante que agora eu vou falar nós, como todo mundo que está envolvido na suinocultura, tem que dar a devida atenção, pensando em gestão de dados em tempo real, para que a gente tenha o diagnóstico mais preciso e mais ligeiro, né? Para que a gente consiga ir para o caminho certo e de forma rápida, né? Porque nós irmos para o caminho certo, mas de forma devagar, falei antes dos custos de produção, conforme a gente está indo devagar, o problema está acontecendo. Até que tu não encontre o problema vai acontecer. E na suinocultura é assim, se nós identificarmos um problema lá no momento da inseminação, até nós vermos esse problema interferir, já passou um lote, já passou 2 lotes, já passou 3 lotes, quanto que a gente está perdendo? E eu acredito muito nisso, prof. Eu tenho certeza que a gente tem que olhar para esse lado de gestão, de dados, para a gente verificar o quanto antes o problema e a gente agir na causa raiz, como tu também comentou antes. Na PPG Vet, você encontra uma pós-graduação 100% voltada para a suinocultura, com um conteúdo técnico e prático que prepara você para os desafios reais do mercado. Aprofunde-se em sanidade, nutrição e gestão, e aprenda com especialistas que atuam nas principais agroindústrias. Venha para a PPG Vet e se torne referência na suinocultura moderna. Nossa, perfeito, é isso, né? Você tem que fazer um diagnóstico direito, porque também às vezes a pessoa se apega naquele protocolo vacinal, né? Ele foi super bem planejado, super bem estruturado em 2025. E aí a pessoa está apegada lá nele. De repente é 2027 e o cenário mudou. Você fez um protocolo tão bom de vacina que você derrubou a prevalência daquelas doenças. Você falou, né, que parvovírus está com uma prevalência aí na tua experiência na faixa de 0,25%. Antigamente a gente pegava a prevalência tranquilamente ali de 20%, 30% no rebanho. Então, assim, o perfil muda. E aí talvez você tenha que mudar a vacinação, porque aquilo que era um problema para você não é mais. E eu brinco que assim é uma cebola, né? Você tirou aquela primeira casca, você acha outra camada. Você tira mais uma casca, você acha mais uma camada. E assim vai indo. Então, até você chegar na raiz, não na raiz do problema, né? Porque são vários problemas raiz. Mas quando você acaba com um, até se chegar ali e eliminar todos, que é virtualmente impossível a gente conseguir eliminar todos, mas diminuir a prevalência de todos, quando você tira um patógeno, o outro vai ocupar aquele lugar, né? Ele vai se sobrepor. Então é importante rever esses protocolos por meio das monitorias, por meio de um bom diagnóstico. Isso aí, prof. E tem outros pontos importantes, né? A gente pensa em monitoria para diagnóstico de agentes infecciosos, isso é extremamente importante, a gente manter essa monitoria, mas a gente tem que lembrar, prof, por mais que as revisões nos comentam, tem uma revisão, um artigo publicado aqui em 2025, que mostra todos os gatilhos, os possíveis gatilhos de perdas reprodutivas, né?
a gente vê lá as perdas reprodutivas por agentes infecciosos e também agentes não infecciosos. Aí, prof, a gente se depara com o problema. Chegamos numa granja, estamos lá com 5% de aborto, 7% de aborto, várias fases distintas. Como que a gente resolve esse problema? Né? E isso é muito importante, a gente tem que entender a granja num todo. Agora, se eu chegar na granja da professora Letícia, ela está lá se queixando que está com 8% de aborto, mas ela tem a monitoria em atividade, prof, a gente tem meio caminho andado. A gente talvez daqui a pouco vai abordar os agentes não infecciosos, que se a gente pegar trabalhos um pouco antigos, nos comentam que 70% das perdas reprodutivas são de agentes não infecciosos e 30% é de agentes infecciosos. Opa, será que lá na granja da professora Letícia não está na hora de nós abordarmos os agentes não infecciosos? Porque ela tem a monitoria ativa. Agora, por exemplo, vamos lá na granja do Arthur, o Arthur não faz monitoria, não fica olhando os dados em tempo real. Quando chega alguém lá, olha aqui, Arthur, tu tem aborto em várias fases, passou de 6, 7%, tá perdendo. Pois é, não sabia. Aí tu tem que começar o trabalho do zero. É monitoria, é agente não infeccioso, pensar na produção da granja num aspecto geral, desde os momentos de estresse, no momento de... Hoje nós estamos falando muito em cobre e solta, no momento que tu cobre e solta essa matriz, quanto que é o tempo, fase embrionária, entender toda essa dinâmica reprodutiva. Então, são vários pontos que a gente tem que observar. Hoje, nós estamos falando em lux. Estamos fechando as granjas, deixando as granjas mais escuras e com baixa luminosidade. Talvez a nossa perda reprodutiva pode ser que esteja aí. Mas para a gente chegar nesse ponto que talvez seja distante, a gente tem que ter os outros pontos muito bem destrinchados já, né? Eu acho que isso é extremamente importante, prof. Com certeza, tem que passar o pente fino, né? E aí, quando você vai eliminando algumas coisas que não são a causa daquele problema, você vai afunilando para chegar na causa real mesmo. E é isso, a gente tem que ter a visão do todo. Não adianta fechar só em nutrição, ou só em doença transmissível, ou só em manejo. Que nem tem o conceito de uma só saúde, né? É um só suíno. É esse animal, né? Essa matriz que está sendo bombardeada para o bem e para o mal de todos os lados, via nutrição, via manejo, via ambiência, via desafios, tudo. Está tudo ali em volta desse animal para trazer os benefícios e os malefícios dessas ações. Então, daí a gente tem que fazer o pente fino para ver o que a gente está acertando e aonde que a gente está errando para poder melhorar. Muito interessante. E, prof, tem mais um ponto também que eu acho que é bom a gente estressar esse assunto, porque esse assunto, às vezes, ele é nebuloso, né? Estou utilizando essa vacina aqui não funciona. Sempre vem esses probleminhas, né? E eu acho que esse é um problema que, diante de um problema numa granja, a gente tem que observar todos os padrões operacionais. Quando a gente está diante de perdas reprodutivas, não é a bala de prata, aquela única coisa que vai ser o motivo de toda a nossa perda. E aí, quando a gente se depara com esses problemas, desde conservadora de vacina, modelo de aplicação, como que essa vacina chega, como que ela é guardada, como que o pessoal, as equipes utilizam, se vem equipe de fora, se tem gente de granja, será que aquela granja treinou aquele funcionário? Será que aquela equipe de vacinação terceira está capacitado? Quem que acompanha eles? A gente começa a botar N pontos de interrogação para a gente achar a causa, né? E eu acho que isso é um tema muito importante. Às vezes, quando a gente fala de POP em granja, né? Todo mundo olha com uma cara que, meu Deus, isso não é fácil. Mas se a gente começar a observar o tamanho do impacto que tem os processos de vacinações, todo mundo olharia com outros olhos, né? Quando a gente tem essas perdas reprodutivas e que realmente elas interferem no ganho, na lucratividade da granja, né? Então, acho que isso também é um ponto muito importante aqui. Não precisamos abrir ponto a ponto, mão de obra, treinamento, mas cabe
a partir do momento que a gente está de frente para o problema reprodutivo, olhar para isso também. Nossa, super importante esse ponto que você colocou. Porque, assim, o pessoal quer a solução mágica, né? A injeção mágica, seja o tratamento ou a vacina mágica que vai resolver todos os seus problemas. Nada vai funcionar 100%. E ainda se fizer o mau uso ou a má aplicação, vai funcionar menos ainda. Então, o pessoal tem que ajudar também, né, aquele produto ter o máximo da sua eficiência dentro do seu limite de eficiência. Então, essa questão de olhar o todo é super importante mesmo, não tem como escapar. A gente tem que usar a ferramenta direito, mas tem que ver o que está em volta influenciando negativamente ou positivamente aquele resultado. Muito importante discutir isso e lembrar o pessoal da importância. E, obviamente, não é só vacinação, né, prof? Dentro de uma granja, é o que eu sempre falo, morrer de tédio ninguém morre, né? Tem inúmeros trabalhos. Então, seja a parte organizacional de vacina, seja de limpeza e desinfecção, seja de procedimentos de biosseguridade, que também está sendo uma pauta altíssima, né? E ela tem o seu devido respeito por conta da abrangência que ela tem, né? Então, sempre tem pontos a serem visualizados. Eu acho que isso também é muito importante, prof. E uma coisa que o suinocultor tem que lembrar também é que ele não está sozinho no planeta Terra. Tem um monte de profissional aí habilitado nas empresas, nas consultorias independentes, nas cooperativas, que podem ajudar vocês a fazer esse planejamento. Então, a gente tem um monte de veterinário que pode ajudar a fazer um planejamento sanitário legal se você está sobrecarregado lá dentro, se você não está dando conta, chama um coleguinha, né? Chama um amiguinho para ajudar, porque tem gente capacitada para ajudar. Então, é importante também a gente não ficar tentando resolver o problema sozinho, né? A gente chamar ajuda, às vezes, é o passo decisivo para a gente conseguir resolver aquele problema. Isso é extremamente importante, né, prof? Seja chamar um profissional por cunho comercial ou também por extensionistas, veterinários, técnicos que são responsáveis pelo plantel do suinocultor, ou até mesmo o próprio suinocultor sempre está com esse alerta ligado para chamar pessoas para trocar informações, trocar ideias e para achar o melhor jeito de resolver os problemas, né? Não é só a equipe comercial, não é só a equipe técnica, né? Às vezes, só de um produtor conversar com outro produtor já resolve muitos problemas, né? Mas, obviamente, nós estamos sempre à disposição, né? Para ajudar o produtor a melhorar, a alavancar os seus resultados. Eu acho que isso é extremamente importante, prof. Muito bom. Olha, Arthur, adorei esse nosso bate-papo. Eu acho que assim, foi esclarecedor em vários pontos e vai ajudar aí o pessoal que acompanha o nosso podcast a encontrar suas soluções para os problemas de uma forma mais rápida e mais ágil. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigado, prof. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com o pessoal da plataforma, né, do Suinocast. Tem sido um parceiro para vários momentos, né? E eu acho que é uma forma de a gente estar conectado, né? Existem vários eventos no Brasil, fora do Brasil, que comentam sobre vários assuntos, mas eu acho que é uma forma de a gente trocar uma experiência de forma breve, fácil, todo mundo hoje tem acesso. Está aqui podendo responder talvez alguns questionamentos e também colocando outros questionamentos para ser discutido. Acho que isso é muito importante. Muito bom, Arthur. E para você ouvinte, espero vocês no próximo episódio. Até mais!